Salve família, na paz, começando mais um vídeo aqui no canal do Feneira, já se inscreve, já deixa o like, fortalece demais, muito obrigado a todos vocês e vamos embora para mais um react aqui do canal do Ei Nerd com o Peter Jordan. E o título desse vídeo é: a NASA mentiu? A Lua é artificial? Teoria de Yazin Sherbakov. Caralho, que nome difícil, mano. Enfim, pelo jeito soltaram uma teoria aí nova sobre a Lua. Loucura, né, mano? Esse papo de lua aí é loucura. Vamos reagir a esse vídeo aqui então e bora pro vídeo, tá? Vou chocar algumas pessoas, mas eu tenho que revelar a verdade. A lua não é feita de queijo. Isso é fato comprovado, todo mundo sabe. Mas e se eu te falasse que ela é feita de nada? A lua, cara, a nossa lua seria somente uma casca. O que a gente está vendo nos céus seria um objeto completamente oco. Faz algum sentido isso? Essa teoria surgiu no finalzinho dos anos 60 e tem uma galera que jura que a NASA está escondendo isso de você. Vamos analisar agora a origem desse conceito, as provas que o negócio pode ser sério e as respostas da ciência. Eu adianto, a NASA voltou atrás e já admitiu que ela pode não ser tão sólida quanto a gente imaginava. Antes, Peter aqui. Herbert George Wells, ele foi um dos pioneiros da ficção científica na literatura. Foi ele o autor de obras clássicas como O Homem Invisível, A Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos. Um dos livros menos conhecidos dele se chamava Os Primeiros Homens na Lua e foi publicado em 1901. O título já entrega, né? A gente tinha ali a primeira expedição humana para a Lua. Só que chegando lá, a gente descobriu que a Lua já era habitada. A Lua já tinha dono. Bizarro, com certeza. Histórias de raças extraterrestres estavam se tornando muito comuns na época, mas qualquer pessoa com uma luneta barata podia ver que não tinha ninguém morando na Lua. O que os escritores fizeram? Transferiram esses extraterrestres para dentro da Lua. Olha, mãe. Então, no livro Os Primeiros Homens na Lua, os habitantes da Lua eram uma raça de insetos que construiu uma civilização inteira dentro da Lua, não na superfície. E agora, mais de um século depois, quais são as chances disso ser possível? Se prepara que a gente vai trazer respostas. Antes de falar sobre isso, já comenta aqui embaixo outro tema pra gente trazer aqui no quadro Ei Nerd Curiosidades. E você sabe que a gente tem um outro canal chamado Casos Reais, onde a gente logicamente não vai falar sobre ficção científica, sobre teoria. A gente conta casos reais, só que na perspectiva de pessoas. É sempre a história da pessoa passando por um evento, algum evento que você conheceu, um evento desconhecido. Então eu queria muito convidar você para conhecer esse novo projeto da gente. É uma pegada totalmente diferente do que a gente faz aqui nesse canal. É parecido até com esse quadro Ei Nerd Curiosidades, mas é muito diferente do Ei Nerd como um todo. É um canal realmente a gente fala, onde eu falo um pouquinho mais lento, tem um pace mais calmo, é um web documentário para vocês, os vídeos são feitos com muito carinho, são espaçados de um pro outro, não podem ser feitos um atrás do outro, porque não dá, tem muita qualidade. Então vou deixar aqui embaixo o link, e se você gostar, você se inscreve no canal e eu convido você a maratonar os vídeos que estão lá. Vamos lá! 60 seconds. Okay. Tudo começou com o segundo pouso de astronautas na superfície da Lua. Era a missão da NASA Apollo 12. Okay, we made a good landing. Se você não acredita que o homem pisou na Lua, por favor, né? Pode parar o vídeo por aqui. Não tem nem como a gente continuar. Nem pra quem acredita que a Lua é oca. Nem pra quem não acredita. É fundamental entender que a gente foi lá mesmo, a gente colocou o pezinho na Lua e colocou outras coisas também. Então é o seguinte, foi durante esse segundo pouso que os astronautas Pete Conrad e Alan Bean instalaram o que se chamou de PSE. Passive Seismic Experiment, ou, em bom português, experimento sísmico passivo. A ideia era ajudar na compreensão da estrutura da Lua. O bagulho era basicamente um conjunto de sismógrafos. E o que é um sismógrafo, Peter? É um aparelho utilizado para medir ondas de choque de atividade sísmica. Sabe quando rola um terremoto e eles dizem que tipo, foi de 5, 6, 7 na escala Richter? Foi um sismógrafo que fez a medição. Ninguém mede na orelhada, né? Pô, eu acho que foi isso. Não. Então é o seguinte, a gente colocou um PSE na Lua. Só que a NASA não podia ficar esperando um terremoto acontecer e tal, né? Na verdade, o termo correto usado pelos cientistas é lunamoto. Terremoto acontece na Terra, né? Essa você não sabia. Enfim, não dava pra ficar esperando um lunamoto acontecer. Foi nessa que Pete Conrad e Alan Bean executaram a segunda parte da missão. Provocar um lunamoto. Como assim? Muito simples. Eles decolaram da Lua para voltar para a Terra. Depois que eles já tinham atingido uma distância segura, eles soltaram o módulo lunar na direção da Lua. É tipo você largar um busão do alto de um avião só para ver o que acontece. Bora testar um negócio aqui rapidão. Mesmo com a gravidade mais baixa, o módulo lunar chapou na superfície da Lua com impacto equivalente a 1 tonelada de dinamite. E acontecia ali o primeiro lunamoto artificial da história. Isso foi bem próximo do PSE, do sismógrafo que ficou instalado na Lua. O resultado chocou os cientistas. O que aconteceu foi que a vibração resultante do impacto foi muito maior e muito mais longa do que se esperava.
Vamos colocar a coisa toda em escala para vocês entenderem. Na Terra, as vibrações depois de um terremoto duram cerca de 30 segundos em média e nunca passam de 2 minutos. O primeiro Lunamoto artificial na Lua gerou uma vibração que atingiu o pico depois de 8 minutos inteiros e só parou de vibrar para valer depois de mais ou menos 1 hora. Era uma diferença absurda para o que acontecia na Terra. Em todas as missões tripuladas que foram para lá depois, a NASA provocou novos Lunamotos artificiais e os resultados foram idênticos, de 8 a 10 minutos de vibração intensa. Era realmente um negócio absurdo. Foi nessa que Clive R. Neal, professor de Engenharia Civil e Ciências Geológicas na Universidade de Notre Dame, largou a letra errada. Ele era um dos astrônomos envolvidos no projeto e fez uma comparação infeliz. Era como se a NASA tivesse acertado um sino. Como assim? Imediatamente a imaginação da galera voou longe, né? O que um sino tem para vibrar tanto? O bagulho é oco. E aí aconteceu o salto de lógica, né? Se a Lua vibra como um sino e um sino é oco, então a Lua é oca também. Era só uma metáfora de um cientista se expressando mal, mas deu origem a toda uma teoria que dura décadas. De alguma forma, né, algo errado não estava certo. A NASA mandou as missões Apollo 13, 14, 15 e 16 e todas tiveram o mesmo resultado nos sismógrafos. Pior, mesmo quando a NASA parou de mandar missões tripuladas para a Lua, o PCA continuou lá. Os sismógrafos continuaram operando. Sempre que o asteroide atingia a superfície da Lua perto de uns aparelhos, o resultado era o mesmo. Um Lunamoto que emitia vibrações por um longo tempo. Aí o PSE continuou funcionando até 1977, quando acabou a energia do bagulho, né? Bom, a primeira conclusão da NASA era de que a Lua seria menos densa do que a Terra. Pelos cálculos dos astrônomos, a Terra teria uma densidade média de 5,5 gramas por centímetro cúbico, né? Enquanto a Lua teria uma densidade média de só 3,3 gramas por centímetro cúbico. Ué, não era feita de metal e rocha igual a Terra? Era feita de queijo, então? Ou será que a Lua era oca? O que diz a ciência? O mesmo Clive R. Neal, que comparou a Lua com um sino, deu explicação. Essa explicação foi publicada literalmente no mesmo relatório. A galera ficou com a ideia do sino na cabeça, mas não leu o resto. Neal explicou que a diferença vibracional entre a Terra e a Lua estava na água. Sente só o que ele escreveu, abre aspas. A água enfraquece a pedra, expandindo a estrutura de diferentes minerais. Quando a energia se propaga para uma estrutura tão compreensível, ela age como uma esponja de espuma. Ela amortece as vibrações. E aí você me diz, mas Peter, não tem água na Lua. Exatamente. O normal é a vibração de um terremoto se propagar por um longo tempo. A Lua está corretíssima. Errada está a Terra. Justamente porque o material rochoso da Terra foi afetado pela presença da água, né? Esse material mais macio, digamos assim, ele absorve e abafa melhor as vibrações. Ou seja, pedra seca vibra mais, pedra molhada vibra menos. Simplificando bastante aqui décadas de conhecimento geológico, né? Justamente pela ausência de água, a Lua é mais rígida, vibra por mais tempo. Então nunca foi exatamente um mistério. Mas o que explica a diferença de densidade entre a Terra e a Lua? Essa é bem simples, mas segue sendo uma teoria, ok? A teoria do impacto gigante. Mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, a Terra ainda era jovem e não existia Lua, não tinha Lua. E não me lembro dessa época. Para com isso, pô. Faz muito tempo. Enfim, segundo a hipótese do impacto gigante, o sistema solar inteiro ainda estava se ajeitando quando uma massa planetária imensa esbarrou na Terra. E sim, a mãe do hater que disse que eu sou velho daquele tempo, só pra dizer. Zoeiras à parte, esse impacto foi tão absurdo que rederreteu a Terra e reiniciou o processo de consolidação do planeta inteiro. Ao mesmo tempo, esse impacto jogou uma quantidade impressionante de material para o espaço. E esse material todo ficou em órbita até se juntar e formar a Lua. Essa hipótese explica por que tantos elementos químicos que existem na Terra também existem na Lua. A Lua é literalmente um pedaço da Terra. Só que tem um detalhe, a Terra já existia antes. Isso significa que já tinha dado tempo para o material mais denso ter descido para o núcleo da Terra. Quando o impacto aconteceu, levantou um material menos denso e foi esse material menos denso que deu origem à Lua. Mas, Pedro, isso tudo é teoria, né? Ou você admite que testemunhou isso tudo aí, ou vai ter que apresentar outra explicação para a Lua não ser oca. Ok, você me pegou agora. Sim, a teoria do impacto gigante é só a teoria mais aceita para a formação da Lua. Ninguém bateu o martelo ainda. Então, quem garante que a Lua não é oca mesmo? Já foram lá e furaram para ver se sai ar? Fizeram isso? É nesse ponto que a gente entra em física mais complexa. Existem provas matemáticas que garantem que a Lua é sólida. Existem resultados de análise que apontam que a Lua é sólida. Isso é fato. Eu vou mencionar só duas provas diferentes. O experimento de gravidade de Doppler e o cálculo do momento de inércia. Em 1998, a NASA enviou a sonda lunar Prospector para o espaço. A sonda ficou orbitando a Lua durante 19 meses, fazendo todo tipo de medição possível. Entre os vários testes, a Lunar Prospector conduziu também o experimento de gravidade Doppler, DGE. Esse foi o primeiro mapeamento polar de baixa altitude do campo gravitacional lunar. Bom, eu não tenho como começar a explicar a ciência envolvida nisso, mas basta você
saber que o bagulho tira uma espécie de fotografia dos campos gravitacionais em ação. A partir daí, é possível saber a distribuição da massa dentro da Lua. E adivinha só, estava distribuída direitinho. A Lua não é oca, ela é preenchida do miolo para fora. Bem, não é todo mundo que consegue colocar uma sonda em volta da Lua com um DGA acoplado. Então vamos imaginar que a NASA continua escondendo a verdade. Como é que um astrônomo de outro lugar do mundo poderia provar se a Lua é oca ou não? Através do cálculo do momento de inércia. Como é que funciona isso? Bom, a Lua gira em torno da Terra, né? A gente sabe a velocidade desse movimento, a gente sabe a distância da Lua para a Terra, a gente sabe, né, ângulos e diversos outros fatores também que tornam esse movimento todo bastante preciso. Um dos fatores que podem impactar esse movimento é o chamado momento de inércia. O que é o momento de inércia, afinal? Esse é um fator numérico, variando de 0 a 0,67, que representa a distribuição de massa em um campo esférico. Então, um fator de momento de inércia de 0 representa um corpo hipotético com toda a sua massa concentrada no núcleo central. Obviamente, o zero absoluto seria um ponto extremamente denso no espaço. Na outra ponta, a gente teria um objeto com fator de 0,67, que seria uma esfera perfeitamente oca. Na verdade, tão oca, mas tão oca, que nem tem casca. Esses são os dois extremos, 0 e 0,67. Todos os objetos esféricos conhecidos, todos, tem um momento de inércia no meio do caminho, sabe? Nesse meio do caminho entre 0 e 0,67. Esse momento de inércia diferenciado afeta a velocidade e trajetória. É por isso que existe, por exemplo, um padrão para a fabricação de bola de futebol oficial. Quando a FIFA mudou esse padrão com a famosa Jabulani, a bola se comportava de forma diferente que os jogadores estavam acostumados, sabe? A Jabulani certamente tinha um momento de inércia diferente. Ela tinha a distribuição dos materiais dentro dela diferente. Não que a Jabulani fosse oca, mas ela tinha uma densidade diferenciada, digamos assim. Em 1965, antes mesmo do homem pisar na Lua, um astrônomo chamado Wallace John Ecker fez diversas medições a partir do movimento da Lua no céu e conseguiu calcular o momento de inércia da Lua. Deu um valor muito alto. Quanto mais alto o valor, mais oca é a esfera. Vocês sabem disso. O astrônomo saiu por aí falando que a Lua era oca? Não. Ele concluiu que tinha errado os cálculos. Dito e feito. Em 1968, surgiram outros métodos para fazer esse cálculo e o astrônomo calculou que a Lua tinha um momento de inércia de 0,39. Não era oca, era um valor ligeiramente maior do que a Terra, que tem um momento de inércia de 0,33. Mas definitivamente não era oca. Esse mesmo cálculo foi refeito inúmeras vezes e não houve alteração nenhuma no resultado. Resolvido o mistério? Definitivamente não. A menos que surjam evidências absolutamente revolucionárias, o consenso é esse. A Lua não é oca. Mas vamos brincar um pouquinho nesse vídeo. Vamos pensar numa variação dessa teoria. Se é para embarcar em teoria maluca, vamos enfiar o pé na jaca, né? Eu vou perguntar: a Lua é uma espaçonave? Vocês lembram que a teoria da Lua oca surgiu em 1969, justamente no segundo pouso dos americanos na Lua? Pois foi no ano seguinte que dois cientistas russos literalmente resolveram avacalhar de vez. Mikhail Vazin e Alexander Shcherbakov eram membros da Academia Soviética de Ciências e vieram com a hipótese de que a Lua seria, na verdade, uma estrutura artificial, uma espaçonave construída por algumas civilizações das estrelas. Sente só o que esses dois cientistas escreveram, abre aspas. O que temos aqui é uma nave espacial muito antiga, cujo interior era abastecido com combustível para os motores, materiais e aparelhos para trabalhos de reparação, navegação, instrumentos, equipamentos de observação e todo tipo de maquinaria. Por outras palavras, tudo o que é necessário para permitir que esta caravela do universo sirva como uma espécie de arca de Noé da inteligência, talvez até como lar de uma civilização inteira, prevendo uma existência prolongada, milhares de milhões de anos e longas peregrinações pelo espaço, milhares de milhões de milhas. Meteram louco, né? Mikhail Vazin e Alexander Shcherbakov ainda apontaram um negócio esquisito. Por que as crateras da Lua são tão rasas considerando a largura delas? São crateronas, né? Dá pra ver até o olho nu daqui da Terra. Mas as crateras não vão muito fundo. Segundo esses dois cientistas soviéticos, ok? A explicação era que asteroides chocavam contra a Lua, faziam um estrago na casquinha de rocha e paravam na blindagem interna da espaçonave. Essa era a principal evidência dos caras, foi isso. Foi o suficiente para explodir cabeça de muita gente até hoje, né? A ideia de que a Lua pode... Mano, essa ideia dos caras é bizarro, mano. Uma espaçonave. Ai, caralho, mano. É foda, viado. Cara, como é que pode, né, rapaziada? Os caras malucos, mano. Pode ser uma espaçonave. Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, mais óbvio. Se as crateras são rasas, por que os asteroides param na blindagem da nave? Não era pra essa blindagem estar exposta agora? Não existe nenhum corpo celeste que tenha sido mais visualizado do que a Lua. Qualquer moleque com uma luneta amadora, pode passar horas visualizando a Lua inteira. Grandes observatórios do mundo inteiro conseguem visualizar até 20 centímetros da superfície da Lua. E ninguém, absolutamente ninguém, jamais viu um pedacinho
dessa tal blindagem no fundo de uma cratera? Não faz o menor sentido. Com milhões de anos de existência, milhões, era pra Lua estar toda lascada, cara. Era pro metal estar aparecendo em tudo quanto é lugar. Era pra Lua ser tipo aquele opalão todo podre lá que teu tio insiste em guardar no quintal. E não é assim, cara. Pra gente entender o esquema do Michael Vazin e Alexander Shcherbakov, a gente tem que entender o contexto da época. O mundo estava no auge da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estavam competindo, né, pela liderança em todos os aspectos. Militarmente, tecnologicamente e também culturalmente. Foi essa competição que fez a NASA correr atrás do prejuízo. Os soviéticos tinham conseguido colocar o primeiro satélite em órbita da Terra, o primeiro ser vivo no espaço e o primeiro astronauta. Eles saíram muito na frente na corrida espacial, muito. Por tudo isso, foi questão de honra para o governo dos Estados Unidos colocar o primeiro homem na Lua. O governo americano gastou uma quantidade inimaginável de grana para conseguir isso. Tanto foi que eles simplesmente abriram mão disso depois. Não valia mais o investimento, entende? Por isso que não foi tanta gente pro espaço depois disso, concorda? Porque, porra, vai falar pra quê? Já foram lá, pegaram as pedras lá, é só poeira e tal. Então não precisa mais botar gente lá porque é caro pra caramba. Tipo, foi na época só pra esculachar os soviéticos mesmo. E é por isso que às vezes fico pistola com gente que diz que o homem nunca foi na Lua, né, cara? Você realmente acha, cara, que se fosse tudo uma fraude, os soviéticos não iam jogar tudo isso na cara de geral? Você acha que os soviéticos não estariam agora, porra, mostrando pro mundo inteiro? Pois é, cara. O contexto era esse. Documentos históricos abertos depois do fim da União Soviética mostraram que o governo soviético estimulou o conceito de que civilizações extraterrestres teriam sido responsáveis por grandes feitos do passado. Era uma operação para desacreditar o modelo de pensamento ocidental. Mikhail Vazin e Alexander Shcherbakov provavelmente embarcaram nessa. Vai lembrar que as expedições Apollo estavam engasgadas no orgulho soviético, cara. Os caras estavam bolados. Nada melhor do que jogar uma ideia louca no meio para tentar ofuscar o fato de que os americanos estavam na Lua. Ok, os americanos pousaram na Lua, isso não ser nada. A Lua nem ser de verdade. Lua ser uma espaçonave, mas em Rússia ter todas as respostas. Só que Vazin e Shcherbakov exageraram na dose. Era uma ideia tão insana que ela nem foi publicada em uma revista científica. Percebe? Pô, os caras vão publicar isso numa revista científica? O artigo sugerindo que a Lua seria uma espaçonave saiu na revista Sputnik, que seria tipo a revista Caras da União Soviética. É isso. Era uma revista de variedades, sem nenhum peso dentro da comunidade científica, cara. Bom, Vazin e Shcherbakov tinham ido longe demais nessa ideia e acabaram expulsos da Academia Soviética de Ciências. Vocês seriam um grande desgosto para nós soviéticos. Foi isso, né? Ao mesmo tempo, a política do governo soviético deu uma guinada. Eles pararam de apoiar a teoria sobre extraterrestres por debaixo dos panos. O motivo já estava bom, né? O Ocidente já tinha comprado essas ideias todas e agora era a hora da União Soviética surgir como uma nação séria, que não acredita em fábulas. Esse foi literalmente o termo usado pela Academia Soviética de Ciências. Fábulas, não sou eu que estou falando. Vazin e Shcherbakov foram pegos na transição dessa estratégia aí. Fim da história, Pedro? Nada disso. A teoria da conspiração da Lua como espaçonave existe até hoje. Aqueles que acreditam apontam uma outra evidência de que a Lua seria artificial. O tamanho perfeito. Como assim, Pedro? Se você já viu um eclipse do Sol pessoalmente ou por foto, você pode ter reparado que a Lua encaixa direitinho no Sol, sabe? Cobrindo por completo, só deixando uns raiozinhos escapando. É coincidência? Por que a Lua não é tipo maior que o Sol e engole ele com gosto, né? Ou por que não é menor e vira tipo uma manchinha por cima do Sol? Por que ela tem um tamanho exato e a distância orbital exata para cobrir o Sol por completo? Estranho isso, né? Parece um negócio de caso pensado. A Lua foi construída desse jeito? Bem, oficialmente a Lua não cobre certinho o Sol em caso de eclipse, ok? Só para vocês saberem. Pode parecer que bate, mas varia muito dependendo do diâmetro angular. Outro detalhe, a distância entre a Terra e a Lua não é constante. O fato é que a Lua está se afastando da Terra. Milhões de anos atrás, a Lua estava mais próxima e com certeza ela não encaixava certinho no Sol durante eclipse, ok? E sim, a gente tem provas paleontológicas que a Lua já existia milhões de anos atrás e causava mares na Terra. E não, cara, não tava lá medindo as marés. Então, pô, a Lua só parece lá encaixar direito hoje, percebe? Só parece estar encaixando hoje, pro nosso olhar. E mesmo assim, não encaixa com precisão. Daqui a milhões de anos, a Lua vai estar mais longe e vai dar para ver claramente que não encaixa. E definitivamente o tamanho e a órbita da Lua não são coincidências. Segundo vários estudiosos, ter um satélite natural do tamanho da Lua, da distância que a Lua está, né, com a influência gravitacional que ela exerce, é um dos muitos fatores que favoreceram o surgimento da vida na Terra. Ou seja, a gente só está aqui para falar que a Lua encaixa no Sol justamente porque ela tem aquele tamanho, aquela distância. Fosse um baita luão tenebroso, né, a gente não teria vida na Terra. Fosse uma luazinha minúscula, a gente não teria vida na Terra. Ainda assim, né, a ideia da Lua como espaçonave, pô, pira as pessoas. Em 1991, um livro de ficção científica, Mutineers Moon, mostrava a Lua como uma nave gigantesca controlada por uma IA. Em 2005, foi publicado o livro Who Built the Moon, ou Quem Construiu a Lua. E não era um livro de ficção científica. Os autores, cara, juravam de pés juntos que a Lua foi construída por humanos do futuro, que viajaram no tempo para garantir a existência da própria raça humana. Sim, paradoxo, né?
esses mesmos humanos do futuro teriam criado a molécula do DNA. Enfim, esse foi o livro que inspirou a criação do roteiro do filme Moon Crash, que eu acho que vocês já viram, né? Bom, nesse filme a Lua é uma gigantesca espaçonave, o bagulho tá desregulado e tá caindo na Terra. O astrofísico Neil deGrasse Tyson declarou textualmente que Moonfall violou mais leis da física por minuto que qualquer outro filme de ficção científica que ele já tenha visto. Fica aí a informação para quem tiver interesse em assistir, né? E para quem ficar preocupado que aquilo possa acontecer. Então, a Lua é sem graça? Você quer saber de um detalhe fantástico da Lua, cara, comprovado pela ciência e que tem uma certa relação também com o interior da Lua? A Lua tem um extenso conjunto de cavernas. Ué, uma hora você diz que não é oca, outra hora diz que é oca. Calma. Ter cavernas não quer dizer que a Lua inteira é oca. E também não quer dizer que a Lua inteira é atravessada por cavernas, é como se fosse mesmo um tipo de queijo. Mas tem cavernas. Se você não fica empolgado com isso, cara, eu fico. Cavernas lunares, pô, eu já acho um barato o sistema de cavernas na Terra. Imagina a Lua com baixa gravidade. E a gente não tem ideia de como são as condições lá embaixo. Será que tem água? Será que tem vida bacteriana? Será que tem minérios inexplorados? Aí sim a gente está falando de possibilidades que fazem sentido. A ciência já desconfiava disso tinha uma década, mas a descoberta inicial aconteceu no ano passado. Foi em junho de 2024 quando a sonda LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, encontrou evidências de cavernas na superfície da Lua. Usando sensores de radar, foi encontrado pelo menos uma caverna com 45 metros de largura e até 80 metros de comprimento. É uma área equivalente a 14 quadras de tênis. A caverna fica a cerca de 150 metros abaixo da superfície e pode se conectar com outros sistemas, né, com comprimento indeterminado, podendo até se estender por quilômetros. Esse tipo de caverna seria resultado de ação vulcânica do passado, sabe, como os chamados tubos de lava que existem na Terra. Como é que funciona isso, né? Lá atrás, lava derretida fluiu por baixo de um campo de lava resfriada. Ou isso, ou se formou uma crosta sobre um rio de lava. O resultado disso é um túnel longo e oco. Se o teto de um desses tubos de lava solidificada desaba, a gente tem um poço. Esse poço funciona como um alçapão para a superfície, um ponto de acesso. Já foram catalogados pelo menos 200 poços parecidos na superfície da Lua. Se cada um deles levar para um tubo de lava, é uma rede considerável. Bom, não dou nem um ano para alguém dizer que isso tudo é um tubo de ventilação para uma espaçonave, né? Que a NASA está escondendo a verdade, patati patatá. Mas a informação real tá aí. Tubos de lava, rede de cavernas na Lua. E o que isso muda na sua vida final? Especificamente a sua vida eu não sei, né? Mas isso oferece uma possibilidade concreta para exploração espacial. Os especialistas acreditam que esses túneis podem servir de abrigo para futuras bases lunares. Essas cavernas oferecem a localização perfeita. Tem proteção contra a radiação cósmica, radiação solar, meteoritos, fragmentos de impacto. Esses túneis são isolados das variações extremas de temperatura na superfície lunar e podem fornecer um ambiente estável para os habitantes. Lembra do livro do A.G. Wells, Herbert George Wells? A gente vai se tornar a civilização que vive no subterrâneo da Lua. Já pensou nisso? Você mora lá se tivesse a oportunidade? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, né? Te convenci que a Lua não é oca? Que a Lua não é uma espaçonave? Ou você acha que eu também faço parte da conspiração? Eu, hein, cara? Mas comenta aqui embaixo. E não esquece, comenta também novas sugestões pro quadro Nerd Curiosidade. E se você ainda não conhece o canal Caso... Então é basicamente isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Loucura, né? Essas teorias da Lua aí que o pessoal inventa, cada uma, né, mano? Mas o mais legal foi o PSE, né, mano? Que o sismógrafo, que os caras fizeram esses testes aí soltando, né, uma parte da nave da NASA, né, mano, para poder causar esse terremoto artificial aí e detectar, né, qual que seria como é que eu posso dizer? Pô, eu esqueci o nome, né, mano? A espessura, vamos dizer assim, da Lua. Loucura, mano. Foda demais. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Obrigado pela audiência de vocês. Uma ótima semana pra geral. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.